Galera, a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, foi uma guerra civil travada nos Estados Unidos de 1861 a 1865, entre a União e os Confederados. Sua causa principal foi a longa controvérsia sobre a escravização dos negros. O conflito eclodiu em abril de 1861, quando as forças separatistas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul, pouco depois de Abraham Lincoln ter tomado posse como presidente dos Estados Unidos. Os legalistas da União no Norte, que também incluíam alguns estados geograficamente ocidentais e do Sul, proclamaram apoio à Constituição, enfrentaram os secessionistas dos Estados Confederados do Sul, que defendiam os direitos dos estados em manter a escravidão. Em fevereiro de 1861, dos 34 estados do país, 7 escravistas do Sul foram declarados por seus governos como segregados, criando-se os Estados Confederados da América, que organizaram uma rebelião contra o governo constitucional. Os confederados cresceram para abranger, pelo menos, a maioria dos territórios de 11 estados, e reivindicaram ainda Kennedy e Missouri por declarações de secessionistas, que fugiam da autoridade da União, mas sem território ou população, tiveram total representação no Congresso Confederado durante a Guerra Civil. Os 2 restantes, Delaware e Maryland, foram convidados a ingressar aos confederados, mas nada de substancial se desenvolveu devido à intervenção das tropas da União. Os Estados Confederados nunca foram reconhecidos diplomaticamente pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer país estrangeiros. Os estados que permaneceram leais aos Estados Unidos eram conhecidos rapidamente e recrutaram exércitos de voluntários, recorrendo também à construção para preencher as crescentes baixas. Combates intensos durante os 4 anos de guerra deixaram entre 620 mil a 750 mil e 80 pessoas mortas, que ainda é o maior número de baixas militares dos Estados Unidos entre todas as outras guerras combinadas. Seu fim ocorreu em 9 de abril de 1865, quando o general confederado Robert E. Lee se rendeu ao general da União, na Batalha de Appomattox e Court House. Generais confederados dos Estados do Sul seguiram o exemplo, com a última rendição em terra a ocorrer em 23 de junho. Grande parte da infraestrutura do Sul foi destruída, principalmente os sistemas de transporte. Galera, a Confederação entrou em colapso, a escravidão foi abolida e mais de 4 milhões de escravos negros foram liberados. Durante a era da reconstrução que se seguiu à guerra, a unidade nacional foi lentamente restaurada, o governo nacional expandiu seu poder e os direitos civis e políticos foram concedidos aos escravos negros libertados por meio de emendas à Constituição. A Guerra Civil Americana é um dos eventos mais estudados e escritos sobre a história daquele país. As causas da secessão eram complexas e têm sido controversas desde o início da guerra, mas a maioria dos acadêmicos identifica a escravidão como uma causa central da guerra. James C. Bradford escreveu que a questão foi ainda mais complicada pelos revisionistas históricos, que tentaram oferecer uma variedade de razões para a guerra. A escravidão foi a fonte central da crescente tensão política na década de 1850. O Partido Republicano estava determinado a impedir qualquer propagação da escravidão, e muitos líderes do Sul ameaçavam a secessão se o candidato republicano Abraham Lincoln venceu. Muitos do Sul ameaçavam a secessão se o candidato republicano Abraham Lincoln vencesse a eleição de 1860. Depois que Lincoln venceu, muitos líderes do Sul sentiram que a desunião era sua única opção, temendo que a perda de representação prejudicasse sua capacidade de promover atos políticos pró-escravidão. Galera, agora partindo para a crise terrial, entre 1803 a 1854, os Estados Unidos alcançaram uma vasta expansão de território por meio de compra, negociação e conquista.
A princípio, os novos estados escavados nesses territórios que entraram da União foram divididos igualmente entre os estados escravistas e os livres. Força pro e anti-escravidão colidiram sobre os territórios a oeste do Mississippi. Com a conquista do norte do México, a oeste da Califórnia, em 1848, os interesses dos proprietários de escravos esperavam expandir-se para essas terras e talvez também para Cuba e a América Central. Os interesses do solo livre do norte procuraram vigorosamente reduzir qualquer expansão adicional do território escravistas. O compromisso de 1850 sobre a Califórnia equilibrou um estado de solo livre com leis de escravos fugitivos mais fortes para um acordo político após 4 anos de conflito na década de 1840. O poder de decidir a questão da escravidão para os territórios era o poder de determinar o futuro da própria escravidão. Galera, muito obrigado pela sua